A morte de Ayrton Senna ocorreu em 1º de maio de 1994, no Grande Prêmio de San Marino, na Itália. Vários mistérios e coincidências estranhas ainda não foram esclarecidas até o dia de hoje. Mas uma coisa eu te garanto: existiram culpados pela morte de Ayrton Senna e eles não foram punidos até agora, e eu vou te provar nesse vídeo. Uma verdadeira injustiça que eu vou narrar para você. O que pouca gente se lembra é que no dia anterior à morte de Senna, o piloto Roland Ratzenberger morreu quando seu carro bateu durante a qualificação para a corrida em Imola. Veja que absurdo! No mesmo Grande Prêmio, 2 pilotos vieram a morrer. Será que foi mera coincidência? Mas espera um pouquinho, pois eu tenho outra informação intrigante que eu acho que você não sabe. Você por acaso sabia que a escuderia do Ayrton Senna havia feito um remendo com solda na barra de direção do carro de Senna? Ou seja, ao invés de substituição da barra de direção, a opção foi fazer uma gambiarra. Eu tenho ainda outro dado que vai te deixar de cabelo em pé, presta atenção. Na sexta-feira, dia 29 de abril de 94, durante a sessão de qualificação para a corrida aonde o Senna faleceu, o piloto brasileiro Rubinho Barrichello envolveu-se em um grave acidente, perdendo o controle da sua Jordan. Só para você ter uma noção da gravidade, Barrichello passou por cima de uma zebra e voou da pista, chocando-se violentamente contra a barreira de pneus. O piloto brasileiro saiu desse acidente com várias escoriações pelo corpo e o nariz também estava quebrado. E por isso ele foi impedido de correr aquele Grande Prêmio no domingo. Veja a reação de Ayrton Senna quando viu o acidente do amigo Barrichello pela televisão. Mas será que o acidente envolvendo a morte de Senna foi mal investigado? Espera um pouquinho. A culpa pelo acidente foi do piloto brasileiro? Foi da sua escuderia? Ou teve um outro fator nessa história que muita gente diz que ainda está mal contada? A morte de Senna poderia ter sido evitada? Sim ou não? Meu nome é Jorge Lordelli, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime que tirou a vida de um dos nossos maiores heróis. Mas antes de eu te contar tudo sobre o acidente que tirou a vida do campeão brasileiro, eu peço que você se inscreva agora no canal Na Cena do Crime, dá um like, ativa o sininho de notificação e encaminhe esse link, para todo mundo que você conhece e que sempre achou estranha a morte de Senna na pista. Não estava sendo um final de semana fácil para Ayrton Senna. Nas últimas 24 horas antes do acidente fatal, ele passou a se reunir com outros pilotos, pois estava determinado a recriar a antiga comissão de segurança dos pilotos, a fim de melhorar a segurança na Fórmula 1. Como um dos pilotos mais velhos, o Senna se ofereceu para liderar esses esforços. Ou seja, havia a possibilidade de não ter a corrida no domingo, por causa dos ocorridos dos treinos. Gente, a pressão era muito grande. Mas apesar de tudo, Senna e todos os outros pilotos acabaram concordando, ao final, em correr a prova na Itália. Os pilotos foram pressionados pelo Bernie Ecclestone, que era o presidente da FOCA, né? Existem contratos de milionários para a prova continuar, então não podia, mesmo que já tivesse acontecido uma morte do Ratzenberger, um acidente gravíssimo com o Rubinho, né? E todo mundo sabe que o Senna morreu na pista, né? Praticamente, né? Então a prova não poderia ser suspensa por causa dos patrocinadores, por causa de toda a estrutura da Fórmula 1, o que é um absurdo. Mas dessa forma continuou o Grande Prêmio e a morte foi dada lá no hospital
né, em Imola, mas foi tudo uma coisa comercial, que está acima da humana, o que é lamentável. Olha, eu quero que você entenda que esse grande prêmio que Senna morreu foi totalmente anormal no quesito segurança. Mas o fato principal eu vou te contar agora, e eu acredito que você não sabe, ou se sabe, teve poucas informações. Um mês antes da morte do Senna, no GP do Brasil, presta atenção, que aconteceu na época em 27 de março de 94, Senna reclamou para a sua equipe que o volante do carro dele poderia ficar um pouco mais perto dele, fato que iria facilitar a sua pilotagem e adaptação às características do seu novo FW16. Mas veja o que aconteceu. A equipe Williams, então, cerrou a barra de direção e adaptou um trecho cortado com uma luva metálica de alguns centímetros, permitindo dessa forma que o volante chegasse mais perto do Senna. A fixação da luva na barra foi feita com uma solda, uma adaptação precária, que deveria ser substituída por uma nova barra de direção, com um comprimento que adaptasse o volante à posição do Ayrton de pilotar. Mas, infelizmente, o provisório criado para o GP do Brasil acabou se transformando em permanente, acredite se quiser. O que os engenheiros da equipe inglesa não previram é que aquela solda se romperia por fadiga gerada pelos impactos que a barra de direção recebe por conta das imperfeições da pista e, é claro, pelos próprios esforços que ela sofre em curvas e movimentos bruscos. Essa fadiga, presta atenção, essa fadiga causou, assim, a desconexão do volante com a caixa de direção. Olha que absurdo! E nos treinos, Ayrton Senna reclamava de uma pequena vibração no volante, isso é real. Então Senna procurou Frank Williams, dono da equipe, e disse o seguinte: olha, tem uma vibração aqui na caixa de volante. Mas o Frank Williams disse que o problema seria com os pneus Goodyear. O Senna era um cara perfeccionista e ele foi para a Williams para ganhar o campeonato, né? Então a Williams era o melhor carro na temporada passada e ele pensava que ia ser a mesma coisa, e não foi. Mudaram as regras e com isso a Williams ficou pior que outros carros. Ele não cabia dentro do carro e foi feita essa gambiarra que matou ele, né? Porque ele não cabia dentro desse carro, eles tiveram que fazer uma adaptação na direção, uma solda muito mal feita. Imagine a Fórmula 1, que é uma alta tecnologia, né? E você fazer gambiarra de solda, né? Então, foi óbvio que aquilo lá quebrou a barra de direção e entrou, né, na cabeça da viseira do Senna, matando o nosso maior ídolo do momento. Momentos antes do acidente fatal, basicamente, Ayrton Senna virava o volante para tentar fazer a curva e o carro continuava em linha reta, pois a caixa de direção não recebia comando do volante. Literalmente, Ayrton Senna perdeu o controle do carro na curva Tamburello, feita a cerca de 308 km por hora. E aí, mesmo Senna freando e reduzindo marchas, sabe o que aconteceu? Ayrton Senna não tinha mais controle sobre o seu carro de Fórmula 1. O impacto diretamente contra o muro foi violento, a cerca de 211 km por hora, e o carro foi completamente destruído. Olha, de tão forte a batida, o carro chegou a ser arremessado novamente em direção à pista. Um braço da suspensão do carro acabou furando a viseira do capacete de Senna e aí atingiu o piloto logo acima do supercílio e perfurou a sua cabeça em mais ou menos 2 centímetros. O Brasil perdia naquele momento um dos seus maiores ídolos esportivos. Calma, calma que eu tenho muito mais coisa para te revelar. Eu já te mostrei
um pouco sobre o acidente que Senna sofreu, mas agora eu quero retornar ao início desse grande prêmio. Senna saiu em primeiro, mas o piloto JJ Leto deixou morrer a sua Benetton, fazendo os outros pilotos que vinham atrás desviarem dele. Porém, o piloto Pedro Lamy da Lotus bateu na parte traseira de JJ Leto, o que levou um carro de segurança à pista por 5 voltas. Isso já era o prenúncio que essa corrida não iria acabar bem, tendo em vista todo o retrospecto desde as provas de classificação. Só para você ter uma noção, esse acidente também acabou ferindo 4 telespectadores que foram atingidos por 2 pneus que se deslocaram pelos carros e foram parar na arquibancada. Olha o problema! Até quem foi assistir o Grande Prêmio de San Marino se feriu logo no início da corrida. O italiano Michele Alboreto, da Minardi, perdeu um pneu na saída dos boxes e se chocou contra os mecânicos da Ferrari, ferindo também um mecânico da Lotus. Bom, eu vou te contar agora o que aconteceu na corrida logo em seguida à primeira parada. Na 6ª volta, a corrida foi reiniciada e na abertura da 7ª volta, Ayrton Senna rapidamente fez a melhor volta, abrindo uma boa e larga distância em relação a Schumacher. Senna estava iniciando o que seria a sua última volta na Fórmula 1. Ele entrou na curva Tamburello e perdeu o controle do carro, seguindo reto e chocando-se violentamente contra o muro de concreto. A telemetria mostrou que Senna, ao notar o descontrole do carro, ainda conseguiu, nessa fração de segundo, reduzir a velocidade de cerca de 300 km por hora para cerca de 200 km por hora. Os oficiais de pista chegaram à cena do acidente e, ao perceber a gravidade, só puderam esperar a equipe médica. Por um momento, a cabeça de Senna se mexeu levemente e o mundo, que assistia pela TV, imaginou que ele estivesse bem, mas esse movimento havia sido causado por um profundo dano cerebral. Senna foi removido do seu carro e recebeu os primeiros socorros ainda na pista, ao lado do seu carro totalmente destruído, antes dele ser levado de helicóptero para o Hospital Maggiore de Bolonha, aonde poucas horas depois foi declarado morto. O médico Sid Watkins, que atendeu Senna ainda dentro do carro batido, disse posteriormente, abre aspas, ele estava sereno. Eu levantei as suas pálpebras e estava claro por suas pupilas que ele teve um ferimento maciço no cérebro. Nós o tiramos do cockpit e o pusemos no chão. Embora eu seja totalmente agnóstico, eu senti sua alma partir nesse momento. Mas uma dúvida nunca foi esclarecida de forma convincente. Senna foi retirado do autódromo e levado para o hospital com vida ou sem vida? Uma coisa é certa. Quando se é constatada a morte, mesmo numa pista de corrida, o corpo não deve ser removido, pois a perícia técnica da polícia tem que ir ao local. Isso é um trabalho policial no mundo inteiro. Se a vítima estiver com vida, é claro que ela deve ser socorrida. Mas muitos comentários são feitos até onde apontam que o socorro era desnecessário, pois Senna já estaria sem vida quando chegou a primeira viatura com os socorristas. Se essa informação for verdadeira, surge outra pergunta ainda mais cabulosa. Por que retiraram o corpo de Senna do local do acidente? O repórter Flávio Gomes, que cobriu tudo sobre o acidente de Senna na época, disse o seguinte, abre aspas, Ayrton Senna chegou morto no hospital. Tinha os sinais vitais porque os equipamentos permitiam isso. Porém, estava morto. As lesões eram irreversíveis. Era um atleta fisicamente muito forte, mas a morte era uma questão de tempo. A minha equipe de produção resolveu buscar mais informações sobre o socorro recebido por Senna. Veja o que a gente descobriu.
O médico italiano Giovanni Gordini foi um dos médicos no helicóptero que tirou Ayrton Senna da pista de Imola. O médico chegou à curva Tamburello 2 minutos e meio após o grave acidente. Ainda no asfalto, ele coordenou o primeiro atendimento ao brasileiro. Cerca de 15 minutos depois, o médico embarcou com outro médico chamado Domenico Salsito no helicóptero que levou Senna para o Hospital Maggiore, que fica na cidade de Bolonha, na Itália. 4 horas e meia mais tarde, a moto do piloto era anunciada na Itália. Devo solo dire che gli accertamenti elettroencefalografici che abbiamo terminato 5 minuti fa purtroppo confermano quella che era stata la diagnosi clinica di morte cerebrale. Signora, dottoressa, a questo punto non restano più speranze. L'unica ragione per la quale voi tenete artificialmente in vita il pilota brasiliano qual è? Che non è ancora completata la normativa della nuova legge che è uscita anche in Italia che consente di considerare deceduta una persona non quando si ferma il cuore ma quando c'è l'arresto dell'attività cerebrale. Ma non resta più alcuna speranza? No, purtroppo nessuna speranza. Mas veja o que o médico Giovanni Gordini disse posteriormente. Tentamos alguma forma de ressuscitamento, mas era claro que ele estava em coma profundo. Ele morreu na pista. Caso essa constatação fosse oficializada naquele momento, a organização da prova pelo regulamento da Fórmula 1 cancelaria o Grande Prêmio. Bom, passados 5 anos da morte de Senna, o médico italiano foi entrevistado pelo jornal Folha de São Paulo. Uma das perguntas feitas foi em relação ao transporte do helicóptero da pista até o hospital. O médico respondeu, abre aspas, de algumas formas tentamos ressuscitá-lo, mas ele estava em coma profundo. Depois de uns 15 minutos, sua pressão sanguínea aumentou, o que era bom. Porém, era claro para todos nós que ele não tinha chances. Todos os ferimentos que ele tinha na cabeça eram muito graves. A próxima indagação, presta atenção. Foi bastante incisiva, abre aspas. Falando honestamente, em algum momento o senhor achou que seria possível salvá-lo? Essa pergunta foi feita ao médico que socorreu Senna. Veja o que ele respondeu, abre aspas. Não. Imediatamente eu já achava que seria impossível. Ele não perdeu só muito sangue, mas também muito material do cérebro, muita massa encefálica. O impacto da peça do carro, ou seja, o braço da suspensão dianteira direita, na sua cabeça, danificou o cérebro de um modo implacável. A estabilização na pressão do sangue, então, parecia algo lateral, sem muitas consequências. Senna tinha 34 anos quando morreu. Sua morte aconteceu porque o impacto da batida no muro, um pedaço da suspensão dianteira direita se partiu, transformando-se em uma verdadeira lança que penetrou, infelizmente, o visor do capacete e adentrou a órbita acima do olho direito, danificando severamente o lobo frontal. Na análise dos médicos na pista, no hospital e também na autópsia, depois que foi constatada e realizada a morte cerebral, foram percebidos 3 graves traumas. Além do dano do lobo frontal, um grande choque que provocou fraturas na têmpora e rompeu a artéria temporal, e uma fratura também na base do crânio devido à potência do impacto. Tanto a FIA quanto as autoridades italianas mantiveram a versão de que Senna não morreu instantaneamente, e sim morreu no hospital, para onde ele foi levado rapidamente de helicóptero. Existe uma interminável discussão entre as autoridades a esse respeito. A imagem de Senna apoiado na sua Williams, flagrado pelas TVs, com um olhar distante e perdido, pouco antes do início do GP, ficaria marcada para sempre entre os seus fãs. Aqui no Brasil ficou muito difundida uma frase que foi dita pelo jornalista Roberto Cabrini no plantão da Globo num boletim extraordinário. Logo após
a confirmação da morte de Ayrton pelo hospital, Cabrini, que estava na Itália, noticiou dizendo por telefone: Neste momento, a médica Maria Teresa Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva, no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. No Brasil, todas as emissoras transmitiram o cortejo e velório do piloto. Somados todos os canais de televisão, o Ibope marcou uma marca histórica de 73 pontos em São Paulo, no dia do seu enterro, número semelhante ao dia anterior, quando da chegada do seu corpo. Cerca de 2.000 jornalistas, acredite se quiser, do mundo inteiro, incluindo os brasileiros, foram credenciados para cobrir o velório e o enterro do piloto tricampeão mundial. Mas olha que curioso, entre o cortejo do caixão com o corpo do piloto, desde o aeroporto de Guarulhos até a Assembleia Legislativa de São Paulo, o velório, que durou aproximadamente 24 horas, e o cortejo final desde a Assembleia até o cemitério do Morumbi, aproximadamente 2 milhões de pessoas estiveram presentes em São Paulo. Eu estava assistindo a corrida, eu e meus filhos, né? Eu morava no Morumbi, perto do cemitério onde ele foi enterrado, e eu assistindo a corrida, mas quando eu vi a pancada, eu não achei que tivesse sido tão grave assim, né? Porque não foi uma pancada assim, né? Já vimos bem piores e os pilotos saíram. Como a do Rubinho foi muito pior que a do Senna, e ele conseguiu escapar, né? Mas quando ele virou a cabeça assim, ficou preocupante, né? Porque isso daí é um sinal de morte, né? Quando você dobra a cabeça e você não tem controle sobre ela, as coisas ficam complicadas para a pessoa, né? Foi muito triste aquele dia. Eu me lembro que depois a gente saiu e o Cabrini anunciou a morte dele, né? Morreu o piloto Ayrton Senna da Silva. Foi a última mobilização que eu vi no país, que parou o país mesmo, né? Foi uma unanimidade, né? Eu ainda narrei o cortejo com o Chico Pinheiro na Bandeirantes, depois o enterro. Foi muito triste para mim, porque a gente era amigo há muito tempo, né? E você fica... e os brasileiros ficaram órfãos de uma pessoa que tinha uma motivação a mais, que era um cara que levava o patriotismo a sério mesmo. Ele pegava a bandeira do Brasil, as pessoas levantavam cedo no domingo para assisti-lo e tinha uma motivação para o resto da semana, né? Então, tudo isso aconteceu em relação à morte do Senna. Foi muito triste, mas, enfim, uma coisa que a morte é uma coisa inevitável para todos nós, mas é que ele foi prematuramente e isso foi um trauma para todos nós. O corpo de Senna foi sepultado no Jazigo 11, quadra 15, setor 7, do cemitério do Morumbi, em São Paulo, numa quinta-feira, dia 5 de maio de 94. E tem um detalhe que você provavelmente não sabe. Foi encontrado no carro de Senna uma bandeira austríaca que, caso se ele ganhasse aquela prova, o tricampeão iria empunhar essa bandeira em homenagem ao austríaco Roland Ratzenberger, que foi morto um dia antes nos treinos classificatórios. Importante lembrar que nessa curva chamada Tamburello já tinha acontecido outros acidentes graves em corridas anteriores. Nelson Piquet, por exemplo, bateu forte com a Williams em 87 e Berger com a Ferrari em 89. E sabe o que aconteceu? Ninguém fez nada para consertar a curva Tamburello. Em 1994, Senna bateu na curva Tamburello e veio a morrer. Bem, chegamos ao ponto nevrálgico de toda essa história que vitimou o nosso herói. A minha equipe de produção fez uma grande pesquisa, um grande levantamento em relação à investigação que visava esclarecer a causa do acidente que matou Senna.
De acordo com a perícia, Senna perdeu o controle do carro devido à quebra da coluna de direção do seu Williams. O documento sugere que houve negligência dos técnicos da equipe numa reparação feita na coluna de direção. Em novembro de 96, a denúncia do promotor Maurício Pazzarini foi acolhida pelo juiz italiano Diego Di Marco. Várias pessoas importantes foram indiciadas no processo. Frank Williams, dono da equipe, Patrick Head, Adrian Newey, Federico Bondinelli, que era um dos responsáveis pela empresa que administrava o Autódromo de Imola, Giorgio Poggi, o responsável pela pista, Roland Brugsenegg, o diretor da prova, e o mecânico que soldou a coluna de direção do Williams, foram todos indiciados por homicídio culposo, em razão de negligência e imprudência. A morte de Senna foi apurada pela polícia italiana. Laudo pericial apontou a principal causa do acidente. Foi a quebra da coluna de direção da Williams, que fez Senna passar reto na Tamburello e bater muito forte. O relatório de quase 500 páginas detalhou que uma peça da suspensão dianteira, presta atenção, uma peça da suspensão dianteira do carro atingiu o piloto mortalmente na testa, na região do supercílio. O impacto provocou um corte e um traumatismo na parte inferior do seu crânio. A Williams discordou inicialmente dos resultados, mas um ano depois, Patrick Head admitiu que houve sim a ruptura da peça, provavelmente por fadiga, ou seja, uso excessivo do carro com essa solda, com essa gambiarra, vamos falar a verdade. A equipe britânica entrou na mira da justiça por essa razão. Os administradores de Imola foram acusados pela falta de segurança do circuito, que passou por várias reformas após esses acidentes. Entre fevereiro e dezembro de 97, 31 audiências do caso foram realizadas em primeira instância. Os acusados poderiam pegar até 7 anos de prisão por homicídio culposo, é isso que diz a legislação italiana. Porém, o juiz Antônio Constanzo optou por inocentar todos os envolvidos. A promotoria apelou da decisão, pois não concordou. E aí, o resultado também não foi alterado. Os promotores aí insistiram na ação e foram tentar a sorte na última instância, que seria a Corte Suprema Italiana. E aí, em 2007, após o Ministério Público Italiano recorrer ao Supremo Tribunal Italiano, os acusados foram condenados. Mas o crime, acredite se quiser, estava prescrito. E assim, ninguém pagou criminalmente pela morte do piloto brasileiro. Eu acho que a Fórmula 1 é muito poderosa, os donos de equipe são pessoas multimilionárias, com muitos relacionamentos, né? Então fica difícil, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, era inimaginável o Senna não fazer aquela curva que todos nós poderíamos fazer, é uma curva de pé embaixo, que é quase uma reta, jamais, né? E apesar de terem acontecido vários acidentes, inclusive com o Nelson Piquet, com o Berger, muita gente bateu naquela curva, mas aquilo foi óbvio, né? O carro subiu, deu uma subida, bateu, voltou, quebrou a barra de direção e ele ficou com a direção na mão sem poder fazer o que poderia fazer, né? Ficou solta a direção, ele ficou à mercê da sorte e não dava para escapar naquele momento. E depois, quando foram ver o corpo, eu fiz até uma entrevista agora com o Cabrini, que é meu amigo há 200 anos, não teve outra fratura, só foi a entrada da barra e a saída, e aquilo lá levou o Senna. Gente, a verdade é uma só. O acidente, na 7ª volta do GP de São Marino, encerrou a carreira de Senna, que teve 3 títulos mundiais, 41 vitórias e 65 pole positions. Eu acho que o Senna, por ter morrido muito cedo, ele ficou mais idolatrado do que se ele tivesse continuado vivo, né? Ele sempre foi uma esperança para o brasileiro
ter uma motivação a mais na semana, no ano. Ele sempre pregou que se você fosse melhor, se você se aprimorasse, você seria uma pessoa melhor e que o sucesso fatalmente chegaria na sua vida. Eu concordo com ele, acho que cada vez que você se aprimora, que você melhora na sua profissão, você vai se tornando um profissional de excelência. Foi o que aconteceu no caso dele, que sempre treinou muito, estudou muito, carro, desmontava e montava carros na garagem. Eu vi tantas vezes ele fazer isso. Isso levou ele a um topo, a ser um dos melhores, para mim, o melhor de todos os tempos. Bom, eu tenho certeza que você ficou emocionado com a história da morte de Senna, assim como eu e toda a minha equipe. Mas me diga uma coisa, qual a sua opinião sobre o acidente que matou Senna? A morte de Ayrton poderia ter sido evitada? Foi acidente ou foi crime? Foi a ganância por dinheiro dos organizadores que tirou a vida do nosso herói? Mecânicos e dono da escuderia de Ayrton Senna deveriam ter sido presos imediatamente? Eu gostaria muito, mas eu gostaria muito de saber a sua opinião aqui nos comentários do nosso canal. Mas antes, se você tem gostado aqui dos nossos vídeos, eu peço que você se inscreva no canal Na Cena do Crime e aproveita e já dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha este vídeo com os seus amigos que gostam de consumir vídeos com histórias policiais contadas com riqueza de detalhes.